Dois últimos anúncios. Dia 29 vai ser o último Sexta Family. Glória a Deus. Fernanda, eu só esqueci o tema. Isso! O tema do Sexta Family vai ser Pit Stop do Amor. Aleluia, gente. Vem que o negócio é negociado, gente. É bom. Vem que é muito bom, tá? E dia 30 nós vamos ter a nossa festa das células. E vai ser lindo demais também. Eu tô ansioso demais. Eu e o Lucas compramos um curso sobre ansiedade, que só chega em fevereiro o curso. Imagina como que a gente tá. Mas eu tô ansioso pro dia 30, tô ansioso pelo dia 29 e também tô muito ansioso pelo dia 22. Amém, gente? Me perdoa. Posso orar por você? Aleluia. Gente, eu não vou contar nada do que aconteceu lá em Curitiba. Vocês viram aí, vou deixar para o apóstolo contar esse negócio. Mas foi algo tremendo demais que aconteceu nas nossas vidas lá. Estenda sua mão para cá. Deus, eis a vida do teu filho, Senhor. A vida do Lucas, homem de Deus, homem íntegro, reto e que foge das aparências do mal, que está com a responsabilidade de falar da tua palavra, Deus. Usa o teu filho poderosamente nesta noite. Toma cativo a mente do teu filho, o coração dele, e que ele possa falar aos nossos corações o que precisamos ouvir, Deus. Toma a Gabi, sua esposa, toma o lar dele, Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Viu, já aproveitou, já fez a propaganda da... Viu? Inclusive, aliás, esse curso tá, curso sobre ansiedade, muito bom. Você paga à vista a primeira aula em fevereiro de 2026. Se alguém estiver interessado, aí me procura no final do culto. Amém, irmãos? Eu queria compartilhar uma palavra com vocês, uma mensagem breve. Acho que eu preciso de uns 30 minutinhos aí. Você vai para casa abençoado. Abram suas Bíblias em Filipenses. Filipenses capítulo 4. Uma mensagem breve, mas foi uma palavra que eu ministrei ela numa outra igreja um tempo atrás. E durante essa semana esse assunto voltou no meu coração. E aí eu voltei para ler o texto, o Espírito Santo ministrou algumas coisas e eu falei, cara, eu preciso compartilhar essa palavra com os irmãos. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Vou ler de novo. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Você pode dizer isso? O meu Deus. Diz como se você acreditasse. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que eu preciso. Aplauda o nome do Senhor por essa palavra. Essa carta de Paulo aos Filipenses, ela é conhecida por alguns como a Epístola da Felicidade. É incrível você pensar nisso, porque não houve nenhuma outra escrita de Paulo que teve tantas referências e ordenanças e citações acerca de alegria. Não houve... Que isso, gente?
Antes que vocês perguntem, sim, inveja é pecado. Que isso, Salomão não tinha café, pô. Não recebi, ganhei café, gente, ao vivo. Essa é a epístola da felicidade. E é muito curioso a gente pensar nisso, porque a epístola da felicidade foi escrita numa prisão. Uma das cartas que mais falam acerca de alegria foi escrito num momento de extrema tristeza. Tristeza para alguns, mas é importante a gente olhar isso chama muita atenção. Por quê? Porque nesse mesmo capítulo que nós falamos e que nós refletimos, no capítulo 4, Paulo ainda vai dizer, gente, alegrem-se no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Ele fala, cara, sejam felizes, alegrem-se. Só que o mais importante disso tudo é aonde Paulo ele manda a gente destinar o nosso foco de alegria. Ele diz, estou pegando sua mensagem de ontem, não? Mas é onde a gente destina o nosso foco de alegria. Ele não diz alegrai-vos nas bênçãos do Senhor, não diz alegrai-vos na provisão do Senhor, não, diz alegrai-vos no Senhor. E quando isso acontece, quando eu destino a minha alegria no lugar correto, as circunstâncias não movem as minhas emoções, e tudo o que acontece a partir daí não mexe mais comigo. Eu gosto de pensar sobre isso porque tem uma reflexão que eu sempre fiz acerca de Atos 16, porque uma coisa que eu aprendi é que circunstância não muda propósito. Diga, circunstância não muda propósito. Em Atos capítulo 16, eu já falei isso várias vezes aqui, mas como o próprio Paulo diz, eu não me canso de repetir porque é saúde para vós. Em Atos 16, Paulo e Silas, eles saem para orar. Eles saem de casa buscando um lugar para orar. O texto diz, e indo nós à oração. Eles estavam buscando um lugar para orar. No meio do caminho, as circunstâncias mudam. Uma mulher possuída por um espírito passa a persegui-los e gritando em alta voz palavras que para alguns poderiam encher o coração, mas Paulo, com sabedoria, já tinha percebido que às vezes a maior ferramenta de Satanás para te derrubar não é a crítica, é o elogio. Mas Paulo, ele percebe, então ele ora, ele expulsa o demônio daquela mulher. Ela tinha um espírito de adivinhação, isso dava muitos lucros aos seus donos. E eles, furiosos, condenam os dois. Eles ficam nus em praça pública, apanham, sofrem e são presos. Mas eles saíram de casa para orar. O propósito que tinha sido colocado no coração deles logo no começo era: vamos procurar um lugar para a gente orar. Só que a circunstância mudou. E quase sempre, quando o foco das nossas emoções, quase sempre quando a minha energia, quase sempre quando eu coloco o meu coração naquilo que está acontecendo, o meu propósito muda junto com a circunstância. Mas o texto vai dizer que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Eles saíram de casa para quê? Eles saíram de casa para quê? E foram colocados dentro de uma prisão. Só que prisão também é um lugar para se orar, porque a circunstância não muda. Então, quando eles saem, eles são presos, e mesmo presos, eles oram e cantam hinos ao Senhor. Por quê? Porque quando eu entendo que circunstância não muda propósito, aquilo que foi colocado no meu coração para ser feito, eu serei fiel àquilo que foi proposto. Inclusive, fidelidade significa a qualidade daquele que cumpre o que lhe foi proposto. Fidelidade é você cumprir o que se propõe a fazer. Então, quando o Senhor coloca um propósito no seu coração, as circunstâncias podem mudar, mas o propósito não, amém?
Ei, a circunstância pode mudar, mas o propósito não. Às vezes você pode ter entrado aqui nessa noite para receber só essa palavra. A circunstância pode mudar, mas o propósito não. Existem coisas que o Senhor pediu de você, existem coisas que você propôs no altar, existem palavras que você lançou no altar, você fez votos com o Senhor, mas você está olhando agora e dizendo: Deus, mas as circunstâncias estão mudando. E Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: as circunstâncias estão mudando, mas o propósito não. Circunstância não muda propósito. E quando eu começo a entender isso, eu começo a lidar melhor com algumas situações, eu começo a lidar melhor com algumas questões. Jesus, ele veio à terra também com um propósito muito específico. Jesus veio morrer pela humanidade. Jesus, ele veio entregar a sua vida em amor. Mas como é difícil você manter um propósito de amor quando a resposta é rejeição. Como é difícil você manter um propósito de amor quando a resposta é rejeição. E aí eu estava, esses tempos atrás, conversando com um jovem sobre isso. E nessa conversa, estávamos falando acerca de algumas decepções com pessoas. E ele estava muito decepcionado com algumas pessoas. E eu comecei a olhar para Cristo e ver se nas Escrituras a gente tinha alguma coisa para compartilhar. Tinha uma coisinha ou outra para falar sobre. Só beber o café para o irmão não ficar triste, tá, gente? Só por isso que eu estou bebendo. Mas decepções. Para prestar atenção comigo. Jesus, ele teve situações para se decepcionar com a humanidade, para quem ele tinha o propósito de entregar sua vida. Jesus, ele teve algumas situações. Por exemplo, Jesus, ele teve a situação de decepção daqueles 3 discípulos mais íntimos, os amigos dele, quando em Mateus 26:40, ele no Getsemane, num momento de fragilidade, ele olha para os discípulos e fala: cara, vocês não conseguem vigiar comigo, nem que seja por 1 hora. Jesus, ele teve uma situação em que aconteceu com os parentes, quando alguns dizem que os irmãos de Jesus não criam nele. Então lá em Mateus 12:50, quando Jesus está numa casa ensinando, a Bíblia fala que a mãe e os irmãos de Jesus chegaram lá e eles falam: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E Jesus olha e fala: quem que é minha mãe e meus irmãos, senão aqueles que me seguem? Então Jesus teve uma situação de decepção com amigos, teve uma situação de decepção com parentes, teve uma situação de decepção com os 12. Aliás, algumas. Os discípulos por inúmeras vezes demonstraram não saber quem Jesus era. Quando Jesus pergunta quem que eles acham que eu sou, eles não respondem, se não fosse Pedro para salvar o grupo. Em outros momentos, Jesus ensinando sobre fé, ou no meio do grupo, uns não creram nele. Haja vista Tomé, não importa o que ele falou, se eu não ver. Jesus, quando acalma a tempestade, ele olha e fala: homens de pequena fé, sendo que a fé é a base para a salvação. Então Jesus, ele teve decepção com os 12. Jesus também teve decepção com os 70. Quando Jesus faz aquela comissão com os 70, envia, quando eles voltam, Jesus percebe que o coração deles estava totalmente virado para um lado contrário, a ponto de Jesus ter que corrigir os 70, dizendo: ei, não se alegrem porque vocês expulsam demônios, alegrai-vos porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ou seja, passei esse tempo todo preparando vocês para mandar vocês e vocês voltarem com o coração todo torto. Jesus também teve a questão de decepção com os seguidores. Em João 6:26, ele olha para os seus discípulos e ele fala: esse povo me segue por causa de pão. Jesus, ele teve a decepção com os religiosos. Quando ele entra no templo, que ele vira a mesa, ele grita com aquele povo todo, ele fala: cara, estava escrito que essa casa seria chamada casa de oração, e vocês estão transformando isso em covis de ladrões e salteadores. Jesus também se decepcionou com a cidade sagrada, com Jerusalém.
Ele chega no monte, olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, que apedreja os que te são enviados. Como eu queria receber vocês e acolher vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha faz com seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Jesus se decepcionou com a nação de Israel, porque ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Jesus passou por todas as decepções que qualquer um de nós pode passar. Jesus se decepcionou com a nação, com a cidade, com os religiosos, com os seguidores, com os discípulos, com os alunos, com a família, com os parentes, com os amigos. Jesus se decepcionou ou teve situações para decepção com todos eles. Mas sabe o que acontece? Jesus, referência para Paulo, Jesus, ele aprendeu uma coisa, que nós precisamos entender isso. Essas decepções, isso é a humanidade de pessoas, ferindo pessoas humanas. É a humanidade de pessoas, ferindo pessoas humanas. Não é que tudo isso eram situações criadas para Jesus abandonar o propósito. Essas decepções não foram tramas de Satanás para que Jesus ficasse muito chateado e não quisesse mais. Isso foram só pessoas humanas ferindo a humanidade de pessoas. A igreja primitiva brigava por causa de pão. Tem noção disso? Às vezes a gente se reúne e a gente fala, porque nós precisamos voltar a ser como a igreja primitiva. Eles brigavam por causa de pão. Mas qual que é o ponto importante? Eles também entenderam e eles aprenderam a brigar. Eu aprendi isso com o pastor Rodrigo. Nós precisamos aprender a brigar. Por quê? Porque no mesmo capítulo que fala sobre eles brigarem por causa de pão, é o mesmo capítulo que no final diz que eles tinham tudo em comum, ninguém tinha nada inacessível para si, todos dividiam e repartiam das coisas, e o Espírito Santo acrescentava todos os dias aqueles que haveriam de salvar. Ou seja, eles tinham suas desavenças, mas entenderam que desavenças é a humanidade de pessoas que ferem pessoas humanas. Ei, a pessoa que está na cadeira do seu lado não é um enviado de Satanás para te tirar da igreja. Chocante revelação para você. A pessoa que está sentada atrás de você não é um mensageiro de Satanás para te tirar do teu propósito. Às vezes as palavras faladas ferem porque são pessoas, somos seres humanos. Olha para a pessoa que está do seu lado. Se você conhecer ela, dá um beliscão nela. O marido que conhece a esposa não beliscou, né? Não é louco? Vai conhecer a humanidade da esposa rápido. Irmãos, mas isso é muito importante. Porque, de novo, às vezes a gente coloca algumas coisas em pauta, às vezes a gente leva o evangelho de uma forma que acaba tornando tudo muito pesado. A gente torna algumas coisas muito difíceis, mas eu não posso permitir que sentimentos passageiros atrapalhem um propósito que é eterno. E quando eu começo a colocar as coisas desse nível de importância, quando eu começo a tratar as coisas como se fosse tudo esse nível de guerra, ei, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Ou seja, aquele que está do seu lado é seu irmão na guerra, não o seu adversário. Uma palavra de esperança para você. Mas entenda isso. Isso é importante ser dito. Por quê? Porque então as decepções, elas vão fazer parte. As decepções vão fazer parte dessa caminhada. Mas elas não podem ser
o ponto final de um propósito eterno. Eu vi um vídeo, a Cíntia postou no status há muito tempo atrás, e na hora eu lembrei que passei por uma situação parecida em casa, fez muito sentido para mim. Era um pastor fazendo um comentário, mas a minha avó, alguns sabem de uma situação, minha avó tem alguns problemas de saúde, minha avó teve um problema no rim e ela foi internada no hospital. E no hospital ela foi tratada, foi medicada, passou por alguns procedimentos e ela ficou bem. Só que teve um problema. Ela não recebeu alta e ela pegou infecção hospitalar. O lugar que curou foi o mesmo lugar que feriu. Só que às vezes a gente para a história aqui, né? Porque qual que é o ponto importante? Se minha avó pega infecção hospitalar, o que a gente precisa fazer? Tira ela de lá. Arranca ela. O que ela precisa fazer? Continuar, porque o mesmo lugar que fere é o mesmo lugar que cura. Ei, o mesmo lugar que fere é o mesmo lugar que cura. O problema é que alguns foram feridos no lugar de cura, e ao invés de aguardarem ser curados, resolveu abandonar o lugar de cura. Se minha avó tivesse saído depois de pegar a infecção hospitalar, ela estava morta. Mas nós entendemos que Deus vai usar às vezes o mesmo lugar que te feriu para curar você. Deus vai usar o mesmo lugar que te feriu para curar você. Às vezes você saiu da igreja porque foi ferido pela igreja. Mas tem uma frase que o Josemã diz, que Deus está levantando uma igreja dentro da igreja para curar a igreja. Deus está levantando uma igreja dentro da igreja para curar a igreja. Se você é alguém que foi ferido pela igreja, existe uma igreja aqui para curar você. Mas se você é alguém que já foi curado pela igreja, aí começa a olhar para o lado, porque tem gente que foi ferido e precisa desse cuidado. Ei, nós precisamos aprender a lidar com a humanidade das pessoas. Nós precisamos aprender a lidar com a humanidade das pessoas, e Paulo, ele sabia disso. Ele aprendeu a lidar com isso. E Paulo, falando sobre isso, escrevendo essa carta da alegria, Paulo, ele escreve, e eu acho que isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque agora no final do capítulo 4, ele vai abençoar o povo, ele vai abençoar os filipenses. Essa igreja que deu muito apoio para ele, eles foram um dos principais, um dos que mais enviaram ofertas, que mais abençoaram o ministério de Paulo, e agora Paulo na prisão vai abençoá-los também com escritas. E agora Paulo, que entendeu isso, Paulo que sabia disso, ele agora começa escrevendo, versículo 19, ele começa dizendo: o meu Deus. Como que é bonito, como que é bonito a gente olhar para um texto e perceber um cara dizendo: o meu Deus. Por quê? Porque é um Deus pessoal. Quando ele diz o meu Deus, ele não está falando do Deus dos pais dele, ele não está falando do Deus dos pastores dele, ele está falando de um Deus pessoal. Um termo que eu ouvi esses dias foi uma fé transgeracional, uma fé que passa de uma geração para outra, uma fé que passa do pai para o filho, mas essa fé precisa ser passada. Eu tenho uma série de pastores na minha família. Meus avós são pastores, meus pais são pastores. E por muito tempo eu vivi baseado nas experiências da minha avó. Eu lembro da minha avó nas madrugadas de joelho,
orando. Não sei se você tem uma mãe ou uma avó desse tipo que você acordava de madrugada e estava ouvindo, você só escutava assim, no pé da cama. Alguém teve isso? Tinha a mãe. Eu lembro de às vezes acordar de madrugada e ter a minha avó fazendo isso. Eu me lembro de todos os dias à tarde, quando eu estava na casa dos meus avós, todos os dias pela tarde, meu avô sentava na cadeira de balanço, pegava a Bíblia e lia a Bíblia. Então eu vi dentro de casa uma mulher dedicada à oração. Eu vi dentro de casa um homem apaixonado pela palavra. Só que isso não era o suficiente para me salvar. Porque eu não poderia dizer o meu Deus, eu teria que dizer o Deus dos meus avós. Eu não poderia dizer o meu Deus, eu teria que dizer o Deus dos meus pais. Só que a questão é, essa fé ela é passada pelo exemplo, ela é passada pelo ensinamento, ela é passada pelas experiências. Hoje, quem acorda de madrugada ouvindo um barulho esquisito no pé da cama é minha esposa. De vez em quando ela acorda com a testa suja de azeite. Eu sou aquele cara do manto que vai marchando dentro de casa. Mas escuta, nós precisamos ter esse contato com Deus pessoal. Não dá para nós reerguermos um véu que foi rasgado. Nós criamos muros onde Deus fez pontes. Nós criamos muros onde Deus fez pontes. Às vezes nós temos a necessidade, claro que é importante contarmos com suporte de oração dos irmãos, mas nós precisamos buscar as experiências com Deus pessoal. Olha só, o último conselho de Davi para Salomão, 1 Crônicas 28:9. O último conselho de Davi para Salomão diz assim: e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai, sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Ei, o conselho de Davi para Salomão é: reconheça o Deus de seu pai. Olha, reconheça o Deus de seu pai. Ele não está dizendo siga o Deus de seu pai. Ele não está dizendo, olha, faça conforme eu falei para você para fazer. Não, ele diz, reconheça o Deus de seu pai, conheça o Deus de seu pai, busque as experiências do Deus do seu pai, busque viver um nível de intimidade como seu pai vivia. Ele estava dizendo, ei, reconheça o Deus de seu pai. Por quê? Porque se você não reconhecer o Deus de seu pai, você jamais numa oração vai poder dizer o meu Deus. Então, buscar reconhecer o Deus de seu pai. Só que nós, por muitas vezes, acabamos nos colocando em situações em que entramos nesse modismo e aceitamos a rotina. Mas Deus tem um jeito muito especial de nos fazer conhecê-lo. Deus tem um jeito muito especial de nos fazer conhecê-lo. As aflições, elas são uma das ferramentas, não vou dizer favoritas de Deus, mas pela minha estatística básica das pessoas que eu conheço. As aflições, os dados estatísticos das pessoas que eu conheço. As aflições, elas são ferramentas extraordinárias para conhecermos a Deus. As aflições são ferramentas extraordinárias para conhecermos a Deus. Todo mundo conhece a história de Jó, certo? Amém? Jó, ele passou por inúmeras aflições, mas foi no capítulo 42 que ele diz: antes eu o conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem.
Ei, comece a olhar para a sua vida, comece a olhar para as situações que te rodeiam hoje, comece a olhar para as situações que estão à sua volta hoje, para as circunstâncias que você tem passado, e comece a perceber que muitas das situações que nós passamos é o Senhor nos ensinando a reconhecê-lo. É o Senhor nos ensinando a reconhecê-lo. Por quê? Porque Ele está nos convidando a sair desse lugar de Deus dos pastores, Deus da igreja, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e começando a nos convidar para ser o meu Deus pessoal. Deus está te convidando, Deus está nos levando para um lugar diferente de intimidade. Na hora do louvor nós clamamos dizendo: Senhor, nós buscamos, nós queremos esse avivamento, nós cremos nas escolas sendo alcançadas pela Tua presença, nós cremos nisso tudo, mas como eu vou guiar pessoas para lugares onde eu não fui? Então por isso eu preciso começar a entender que o Senhor, Ele tem feito isso, Ele tem usado as circunstâncias da nossa vida para que nós possamos experimentar mais dEle e conhecer mais de um Deus pessoal. Tem uma história que eu também cito muito, que é a história de Agar. Agar, ela era serva de Sara, e depois que ela engravida, depois que ela tem um filho de Abraão, quando Sara engravida, elas começam a ter alguns problemas, e antes dela ser enviada embora, ela foge. E Agar, quando foge, no meio do deserto, ela encontra com um anjo, e o anjo olha para ela e diz: Ei, o que você está fazendo aqui? E ela diz: fugi da minha senhora lá, porque está dando problema. Aí ele olha para ela e diz: olha só, eu sei que você quer fugir de problema, eu sei que você não quer se colocar nessa condição de conflito, mas vou te explicar uma coisa: seu filho é descendente de Abraão, então ele vai ser uma grande nação também, assim como Isaac. Você vai habitar nesse mesmo lugar, nesse mesmo poço, mas agora volta e se submete. Ele diz: você tem a palavra, você está no lugar certo, mas ainda não é o tempo. Você vai voltar e permanecer no relacionamento que está lá. Volta e se submete. E ali ela chama o nome daquele poço de Laai-Roi, que significa aquele que vive e me vê. Ela chega num lugar, ela diz: quero ficar aqui. E o anjo diz: não. Mas nesse não, ela chama aquele lugar de aquele que vive e me vê. Porque às vezes o que a gente mais precisa para ter um relacionamento mais íntimo com Deus é não. Às vezes o que a gente mais precisa para ter um relacionamento mais íntimo com Deus é o não. É muito doido porque a gente costuma dizer que está escrito e é verdade, mas a gente não assume a verdade completa, mas a gente sabe que todas as coisas cooperam. Finge que vocês estão acordados. Todas as coisas cooperam. E se são todas as coisas, as doenças cooperam para o bem? Às vezes o que a gente mais precisa para conhecer Deus mais intimamente é o não. Às vezes a doença vai ser a ferramenta mais linda que Deus vai usar para o bem. Porque se todas as coisas cooperam para o bem, até aquilo que nós julgamos como mal também coopera para o bem. Então às vezes o não, ele vai ser a maior ferramenta que Deus vai usar, porque Agar descobriu que existia um Deus que vive e que a vê, quando ele disse não para ela. Tem uma canção que a gente costuma cantar, os mais antigos, né? E diz assim: mais perto quero estar, meu Deus, de ti,
que me una, sempre hei de suplicar mais perto, meu Deus. Aí a gente canta dizendo: Deus, eu quero estar mais perto do Senhor, ainda que seja a dor que me una a Ti. Ei, às vezes o não de Deus vai ser a ferramenta mais linda que Ele preparou para você perceber que existe alguém que vive e te vê. Nós precisamos entender isso. Mas eu sei que é difícil às vezes a gente lidar com isso, porque a nossa mentalidade, na nossa cultura, a gente sempre vai entender que o bom é o bom. Mas para Deus melhor é o fim das coisas do que o princípio. Então às vezes o começo é pequeno, o caminho é ruim, as coisas são pesadas, mas a gente serve a um Deus que já viu o final das coisas. Então nós precisamos aprender a lidar com esse não. Muito mais do que isso, nós precisamos aprender a amar esse não. Porque se Deus trouxe isso para você, é porque Ele entende que essa é uma oportunidade linda e valiosa de que na sua próxima oração você possa bater no peito e dizer: o meu Deus. Conhecer o meu Deus, ter esse relacionamento com o meu Deus, vai nos fazer ter paz em situações onde todo mundo está em crise. Tem um texto que eu sempre achei muito legal, que é em Atos 12. Pedro na prisão. Pedro é preso. Trava a língua. Pedro é preso. E na prisão ele só não foi enforcado porque estava na Páscoa, mas no dia seguinte ele ia ser enforcado. No dia seguinte ele ia ser enforcado, e a Bíblia fala que à noite, Pedro lá, amarrado, preso, com a condenação no dia seguinte, a Bíblia diz que Pedro dormia. A gente perde o sono por causa da conta que vence, semana que vem. Mas Pedro dormia sabendo que seria enforcado no dia seguinte. Então Pedro dormia sabendo que seria enforcado no dia seguinte, amém? Não. Sabe por quê? Bota para mim aí. João capítulo 21, versículo 18. Pedro viveu inúmeras experiências com Cristo. Pedro, ele estava lá na pesca maravilhosa. Pedro foi o cara que pegou a moeda na boca do peixe. Pedro foi o cara que andou sobre as águas. E essa aqui foi uma conversa que Pedro teve com Jesus. Diz assim: em verdade, lhe digo que, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for, estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde não quer ir. Pode seguir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Quando você conhece um Deus pessoal, você passa a confiar na palavra de Deus acima da circunstância. Pedro tinha sido preso aqui pouco depois da ascensão de Cristo. Pedro era jovem. Quando Jesus disse para Pedro acerca da morte dele, Jesus disse: quando você for. Pedro já sabia que, apesar de a circunstância dizer amanhã você está morto, já havia uma palavra lançada sobre a vida dele dizendo: ei, você ainda tem muito para percorrer.
Ei, quando você confia num Deus pessoal, a palavra que Ele lançou sobre a sua vida, ela vale mais do que todo o resto da circunstância. Então uma estéril pode comprar o enxoval, pode comprar as coisas das crianças. Aquele que é iletrado, mas recebeu uma palavra, ele já pode começar a pensar na formação dele. Aquele que é gago, ele pode se alegrar, porque ele começa a estudar, sabendo que Deus o chamou para pregar. A circunstância ela não vai ditar. Por quê? Porque já foi uma palavra lançada, já viu uma palavra lançada. Então Deus já tinha dito para Pedro, Jesus já tinha falado: Pedro, quando você for velho, sua morte vai ser desse jeito. Então Pedro jovem, sabendo que tá com a forca preparada para ele, não teme a morte, porque uma palavra já foi lançada. Quando você tem uma experiência com Deus pessoal, a circunstância não vai mexer com o seu coração, porque uma palavra já foi lançada. A circunstância não vai mexer com o seu coração, porque uma palavra já foi lançada. Entenda isso. A circunstância não vai mexer com o seu coração. Já existe uma palavra lançada. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e aí a pessoa falando sobre algumas crises. E ela: Lucas, você não sabe os problemas que estão vindo do BNDES. E falou disso, e falou daquilo. E eu falei: realmente, isso é muito grave. Vou ter que rever a compra do meu iPhone. E ele falou: mas isso não te assusta? Eu falei: não. Aí ele falou: mas isso é muita ignorância mesmo. E eu falei: não é ignorância não, na verdade é excesso de leitura. Então como que excesso de leitura não faz com que você perceba a gravidade da situação que nós estamos passando? Aí eu falei para ele, cara, como já dizia Billy Graham, é porque o meu excesso de leitura de Apocalipse, lá no final está escrito que vai dar tudo certo. Você não está entendendo? É porque por mais que as circunstâncias possam mexer com o coração de algumas pessoas, não vai mexer com o meu coração, porque já existe uma palavra lançada, e o meu Deus já garantiu que lá no final o Cordeiro vence, lá no final Cristo é exaltado, lá no final a morte é envergonhada. Então por mais que agora as coisas pareçam que não estão indo para o lugar certo, o meu Deus já lançou uma palavra, isso não mexe com o meu coração. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. A certeza e a convicção da palavra que o Senhor já lançou sobre a sua vida vai se apossar do seu coração de uma maneira que nenhuma palavra contrária, nenhuma circunstância contrária, nada mexerá com a sua convicção, porque já existe uma palavra lançada sobre você, e quem conhece um Deus pessoal não teme o que o homem pode fazer. Aplauda o nome do Senhor por essa palavra. É um Deus pessoal. Quando eu sirvo e quando eu sigo isso, quando eu entendo isso, eu paro de temer o homem. Deus está nos convidando, Deus está nos chamando para um tempo muito precioso em Angra dos Reis. Um tempo muito precioso em Angra dos Reis. Quando você pega Deuteronômio 31, isso é lindo também, por quê? Porque ele diz: olha, reúna todo o povo em Jerusalém. Olha a lei, reúna todo o povo em Jerusalém e faça o seguinte: ensinem aos homens, às mulheres, aos estrangeiros, para que os seus filhos que não conhecem ao Senhor aprendam a temer ao Senhor. Olha a palavra que foi lançada. Uma das últimas leis de Israel é: vocês vão se reunir e vocês vão pregar aos outros. Preguem aos homens, às mulheres, aos estrangeiros, para que os seus filhos em casa, que não conhecem o Senhor,
aprendam a temer ao Senhor. Ele está dizendo, sabe quando é que os seus filhos serão alcançados por uma fé transgeracional? Sabe quando é que o seu Deus vai passar a ser Deus do seu filho? Quando eles começarem a enxergar em você a devoção a Ele. O seu temor vai pregar mais sobre o Evangelho para os seus filhos do que todas as palavras que saem da sua boca. Agora Deus está mandando para o povo dizendo, ensine aos outros para que a tua casa aprenda a temer. Quando nós tivermos esse contato, quando nós buscarmos esse relacionamento a ponto de termos essa intimidade, falarmos com convicção acerca de um Deus pessoal, nós falaremos com tanta, mas tanta autoridade acerca do Deus que nós conhecemos, que os seus filhos, os nossos filhos, eles olharão para nós e dirão, eu quero conhecer esse Deus também. Ei, eu creio em um temor que vai alcançar uma geração. Angra dos Reis será alcançado pelo temor do Senhor a partir da nossa vida. Ei, quando nós cantamos, eu falo a verdade mesmo, quando nós cantamos acerca disso, quando nós cantamos sobre nos posicionarmos nessa geração, isso tem queimado no meu coração, e a palavra que o Senhor tem dito é, aprenda a temer ao Senhor, para que os seus filhos temam ao Senhor. Pregue o Evangelho para que os seus filhos temam ao Senhor. Fale acerca do Evangelho para que os seus filhos temam ao Senhor. Eu não sei se você já pegou essa palavra para você, mas ei, muito mais do que os seus filhos, muito mais do que eles farão ouvindo você fazendo, eu creio que você vai acordar pela madrugada um dia para orar, e o seu filho vai estar de joelho dobrado lá, porque um dia viu você fazendo. Ei, eu creio que nas nossas células, os liderados chegarão para você e vão dizer, cara, eu comecei a ler a Bíblia porque eu vi você falando de Jesus de um jeito, que eu comecei a sentir isso aqui queimando e eu quero fazer também. Ei, nós vamos chegar num momento, vamos chegar numa estação, num momento no Senhor, em que o nosso temor pelo Senhor, o nosso amor pelo Senhor, o nosso relacionamento com Ele será tão vívido que não será mais necessário que a gente fale como fazer. As pessoas olharão para a gente e começará a queimar dentro deles dizendo, eu também quero viver isso. Então eu não sei se você veio aqui hoje, dentro da sua casa, você ainda luta para que alguém alcance o Senhor. Eu não sei se você tem orado por colegas do seu trabalho, eu não sei se você tem clamado pelos seus vizinhos, eu não sei o que você tem feito exatamente, mas eu te digo, ei, o temor ao Senhor que é gerado dentro do seu coração vai alcançar os seus vizinhos. Tem um texto que a gente também costuma falar muito, que é, ensine o seu filho no caminho. E você já ouviu isso inúmeras vezes, não é o caminho, é no caminho, amém? Mas quem que é o caminho? Quem? Então, se Jesus é o caminho, o texto está dizendo, ensine o seu filho ensine o seu filho em Jesus. Só que 1 João 2,6 diz, aquele que diz estar em Cristo deve andar como ele andou. Então, se eu digo que eu estou em Cristo, eu devo andar como ele andou, amém? Então vamos melhorar esse texto aqui. Ensine o seu filho a andar como Cristo andou. Não, é no caminho. Então ande como Cristo andou. E quando o seu filho crescer, ele não vai errar o caminho. Amém? Você recebe essa palavra? Amém. Então eu preciso entender isso. Foi só um parênteses aqui, tô pescando uma oportunidade para pregar no sexta-feira.
Ei, então eu não posso perder as situações que Deus tem criado em nós, para que a gente possa viver esse Deus pessoal, para que a gente possa viver esse evangelho pessoal, para que assim como Paulo, numa prisão, ter uma convicção a ponto de saber que mesmo ele estando preso, ele ainda tinha a capacidade de abençoar a vida de alguém. Um cara preso com tudo retido, ele fala: o meu Deus, segundo as suas riquezas. Um Deus pessoal. Ter uma confiança no Senhor de tal forma que a gente sabe que a minha circunstância não tira a autoridade de Deus para fazer através da minha vida. A minha circunstância não tira a autoridade de Deus para fazer através de mim. Então isso significa que eu posso ser usado por Deus para Deus fazer através de mim, apesar de mim. A primeira vez que eu preguei essa palavra sobre o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades em glória, eu estava com essa palavra pronta à noite, de manhã eu fui mandado embora. Então eu vou mudar a pregação. Eu não posso pregar. É o meu Deus. E sabe o que acontece? Na minha vida, em inúmeros momentos, passei por inúmeras situações, mas eu tenho firme o que o salmista diz: fui moço e hoje sou velho, e eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, apesar de mim, apesar da minha circunstância, o meu Deus tem poder para fazer. Apesar da doença, eu creio em um Deus que cura e eu posso orar por cura. Apesar do cansaço, eu creio em um Espírito que revigora, eu posso orar por isso. Apesar da necessidade, eu creio em um Deus que provê, eu posso orar por isso. Entenda, quando você se apossar dessa verdade de um Deus pessoal, a sua circunstância não vai tirar a autoridade dele para fazer através de você, mas apesar de você. Não vai tirar, porque é um Deus pessoal. Então, esse Paulo que diz: o meu Deus, essa mesma palavra é o convite que fica para nós essa noite. Nós precisamos buscar um relacionamento mais pessoal com o nosso Deus. Feche seus olhos, o Ministério de Louvor pode subir. O meu Deus. Meu Deus. Eu sei que, na verdade, esse versículo ele é extenso. Ele tem os outros pontos da mensagem. Mas eu creio que esse trecho ele é o suficiente para a gente hoje. O meu Deus. Às vezes você entrou aqui hoje e já fazia um tempo que isso não era verdade para você. Não porque você deixou de crer no Senhor, não porque você não acredita mais em Deus, não por isso, mas porque a humanidade das pessoas atingiram a sua humanidade. Mas eu creio em um Deus perfeito, que é dono do tempo e que reservou essa noite para você. Se você entrou aqui hoje, você está afastado dos caminhos do Senhor, ou nunca tomou essa decisão, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente.
para você refazer essa aliança com o seu Deus. Se você entrou aqui hoje, você está afastado dos caminhos do Senhor, o Ministério de Louvor vai estar louvando uma canção, e eu gostaria que você saísse do seu lugar e você viesse aqui na frente para orar por você. Chega de buscar o Deus dos seus pais, chega de buscar o Deus dos seus pastores, chega de buscar o Deus dos seus amigos. Está na hora de você refazer uma aliança com o seu Deus pessoal. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Cadê você? Sai do seu lugar. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Tô esperando você. Cadê você? Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu